Bom, boa tarde. Acho que eu já dei os 5 minutinhos que a gente precisava. E acho que nós podemos começar. Todos concordam? Ok. Ok. Então, iniciando por uma apresentação, a minha apresentação, para quem não esteve na reunião geral do fórum, né? Meu nome é Frederico Lima, ou Fred Lima, e se preferir pode chamar de Fred Lima, fica mais rápido, mais fácil, né? E eu estou agora à frente do fórum, a partir desse ano, tentando não, nós vamos trabalhar e muito esse ano, né? Em função do nosso estado, né? E só para a gente fazer vocês me conhecerem melhor, eu fiz química na faculdade, na minha graduação em química, licenciatura e bacharelado em química. Tenho 2 mestrados, um em síntese orgânica no Instituto Militar de Engenharia e o outro em educação tecnológica pelo Cefet, Rio de Janeiro. Também tenho 2 especializações, uma em educação ambiental na Cândido Mendes e a outra em cultura afro-brasileira e indígena na PUC de Petrópolis, né? E estamos aí, vamos começar esse trabalho. Eu sou um tanto quanto objetivo e espero que a gente consiga fazer muitas coisas esse ano ainda. Essa é a nossa primeira reunião, é uma reunião onde nós vamos definir quais serão os passos dos nossos trabalhos esse ano e começar a trabalhar. Lu, por favor, a primeira. Então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês, né? E vamos passar logo para a atual estrutura do fórum. A atual estrutura do fórum com esse ano, né, 2023, estamos com o deputado Rodrigo Bacelar como presidente do fórum e também presidente da LERJ. A deputada Diaju, que é a nossa segunda vice-presidente da mesa diretora, ela vai estar à frente do nosso fórum, o que vai facilitar bastante a nossa integração com os deputados, né? Eu coordenando todas as 8 câmaras setoriais, 8 câmaras setoriais, desculpa, e o grupo de trabalho Celiarte. Ok, Lu? Bom, uma coisa que eu apresentei na reunião geral, que são as ideias que o Fórum trouxe para 2023. Uma das ideias é o encontro com o IBGE, onde vai haver uma divulgação do censo que foi feito, censo de 2022, com recorte, obviamente, do estado do Rio de Janeiro. Nesse evento, vão ser 92 municípios convidados. Eu também conto com a presença de todos vocês. Estamos apenas acertando alguns detalhes, mas esse encontro deve ser no dia 28 ou 29 de junho, se eu não me engano. Tá? 28 ou 29 de junho, mas eu vou deixar informações no grupo para quem quiser participar, né? Então, esse encontro é extremamente importante e conto com a presença, né, dessa Câmara Setorial. Uma outra ideia para 2023 é o Fórum ESG, trabalhando responsabilidade ambiental, social e governança, que é atualmente uma das pautas mais trabalhadas, né, tanto em empresas como no serviço público. Então, a gente vai procurar trabalhar esse fórum ainda esse ano. O Fórum Economia do Mar, né? Fórum Economia do Mar, que traz economia do mar ou economia azul, como queira chamar, né? Que traz, na verdade, uma oportunidade ímpar, né, na questão de empregos e na questão econômica, né? Alguns estudos estão demonstrando que 8 mil empregos diretos ou indiretos são gerados a cada 1,5 bilhão investido no setor, ou seja, o futuro está no mar. Na verdade, o presente já está lá. O Fórum das Comunidades, que é uma ideia que, para mim, é muito interessante, onde o Fórum quebra os muros da LERJ, né? Quebra as paredes da LERJ, sai desse prédio e vai para as comunidades,
ouvir empreendedores que estão dentro das comunidades e trazer as boas ideias que podem contribuir para o nosso Estado. Vamos tentar trabalhar também esse fórum nas comunidades. Ok, Lu? As nossas reuniões. A de hoje, dia 18/4, temos mais 2 reuniões esse semestre. Isso significa pouco tempo e muito trabalho, dependendo do que nós apontarmos, né, que seja necessário. No segundo semestre, eu vou construir esse calendário junto com a equipe, depois eu apresento para apresentar para a aprovação de vocês. Ok, Lu? A respeito do balanço de 2022, quem quiser acessar, é só apontar no QR Code, né, que vai estar tudo lá. Eu não preciso ficar repetindo para que a gente não fique perdendo tempo com coisas que estão lá. É só você ler. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Ok, Lu? Então, vamos lá. Quais foram os temas sugeridos na reunião geral? Na verdade, foi falado com relação à infraestrutura, lembrando o trabalho de 2021, a respeito do Rio Canteiros de Obras da Firjan. Então, a proposta é ampliar as discussões trazidas ali com a oportunidade de saneamento básico. Essa foi o único tema sugerido na reunião geral. Só que nós ficamos com temas pendentes do ano passado, né? Lu? Lu? Ok. Tá aí os temas pendentes. As ações do Instituto Rio Metrópolis, que foi um painel que não aconteceu, em reunião para desenhar a agenda de trabalho do segundo semestre, eles foram abordados temas como esvaziamento do Galeão, roubo de carga e o funcionamento do Rio Log, programa de fomento ao comércio atacatista e centrais de distribuição do Estado do Rio de Janeiro. A FETranscarga ficou de encaminhar um ofício interessado à presidência da LERJ, solicitando que interceda junto ao governo do Estado para tratar essa questão, né? Então, essas foram as pendências que nós tivemos no ano passado, né? Então, em termos de apresentação da nossa reunião, dessa reunião, podemos começar a trabalhar. O que é que eu vou pedir para vocês? Como eu me apresentei, eu não conheço todo mundo, então eu gostaria também de conhecer, e eu gostaria que a gente fizesse o seguinte mecanismo: a pessoa se apresenta e já vai começando a falar quais são as suas expectativas para esse ano e o que é que ela aponta como uma necessidade para que a gente possa trazer para o fórum, fazer uma reflexão, ou um painel, ou quais são as ideias que vão compor o nosso trabalho desse ano, ok? Aguardo quem se manifestar. Só levantar a mãozinha. Está aberto a palavra para vocês. Sérgio Viana? Pois não? Pode falar. Boa tarde a todos mais uma vez. Meu nome é Sérgio Viana, eu sou assessor da presidência da FETranscarga, Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado do Rio de Janeiro. Com relação aos assuntos que você colocou, Fred, eu tinha até elencado aqui alguns itens, algumas sugestões, que eu não pude participar da reunião geral, mas aí você já colocou o que ficou pendente do ano passado, né? O que realmente são os principais assuntos. O que aflige a gente, o que a gente tem tratado aí, os temas prioritários nos diversos fóruns de discussão que nós participamos, como o Conselho da Firjan, Conselho da Associação Comercial e outros mais. Um tema que está em pauta, aí, que está fervilhando, é o Galeão, né? A gente está finalizando, inclusive, um documento feito a várias mãos, porque está FEComércio, Firjan, Associação Comercial, FETranscarga e outras entidades participando,
Nós estamos finalizando um documento que vai ser entregue em Brasília na próxima semana, que é um documento, é um estudo técnico, não é só político, um estudo técnico apresentando diversos itens que têm que ser levados em consideração para que seja tomada a decisão da redução dos voos do Santos Dumont dentro da sua capacidade de limitação dada pela própria Infraero, né? Existem documentos onde eles limitam, e hoje o Santos Dumont está impraticável, né? Vocês, eu acho que todos devem estar acompanhando aí notícias, eu acho que foi ontem, anteontem, teve uma reportagem grande aí deles falando sobre o Santos Dumont, as grandes filas, enfim, uma situação muito ruim para os passageiros. Então, a gente está finalizando esse documento, eu acho que interessante a Câmara Setorial de Infraestrutura e Logística da Alerj também abraçar essa causa, né, como já está aí na pauta, que é um assunto que prejudica todo mundo, prejudica o Estado, prejudica a cidade e o cidadão em geral, né? O roubo de carga é outro assunto que a gente vem trabalhando em cima dele, é um assunto perene, né? Eu estou desde 2011 na FETranscarga e desde 2011 que a gente trabalha esse item roubo de carga. 2017 chegou num ponto insustentável, foram 10.599 roubos, e aí nós começamos a trabalhar forte em parceria com as polícias, com as autoridades, com o governo do Estado, e felizmente conseguimos reduzir, vem reduzindo ao longo desses anos, já reduziu mais de 60%, mas os números, né, são muito altos. E a gente vem trabalhando nessa pauta. Os roubos, eles vão, a mancha ela vai se movimentando. Há pouco tempo atrás, uma novidade que não existia era roubo do container, né, os caminhões saindo do porto. E no trajeto do porto até a entrada da Ilha do Governador estavam sendo roubados diversas carretas, sendo levadas para dentro da comunidade, onde eles têm um centro de distribuição, que o pessoal apelidou de centro de distribuição do crime, né? Eles levam para lá, tem empilhadeira, tem uma estrutura grande, e com a ação da polícia militar, nós conseguimos zerar essa mancha criminal, porque a polícia colocou diversas patrulhas de manhã bem cedo em pontos estratégicos, mais duas volantes, a gente tem conseguido zerar. Só que o roubo de carga ele se movimenta. Então, a gente está trabalhando, também é uma pauta que a gente está trabalhando. Você leu aí que a FETranscarga e o Sindicarga ficaram de fazer um ofício, nós fizemos ano passado. Além do ofício que nós entregamos ao governador, nós fizemos um almoço com o governador lá no Sindicarga, na Penha, onde antes do almoço nós tivemos uma reunião que foi confeccionada uma pauta de ações onde estavam esses itens, roubo de carga, Rio Log também estava nessa pauta. Então a gente vem trabalhando nesse assunto eu fico bastante satisfeito que também está na pauta da Câmara Setorial da Alerj. Eu acho que a gente precisa ter o apoio dos parlamentares para que a gente ganhe força, porque muitas vezes o trabalho não é só técnico, no caso do Galeão e Santos Dumont. Também existe uma grande parcela e, no final, vai ser uma decisão política, né? A solução do Santos Dumont e do Galeão. Então, são assuntos que realmente a gente vai trabalhar em conjunto com vocês o ano todo. Já vem do ano passado essas pautas. E eu não identifiquei aí, que eu acho que a gente poderia colocar também na nossa pauta, a concessão da BR-040, que ainda está para acontecer, né? Ela foi judicializada, está tendo alguns estudos. Agora, o governo, o Ministério da Infraestrutura não sabe se vai continuar com a ideia inicial de aumentar essa concessão, fazer Rio-Belo Horizonte, porque hoje ela é Rio Juiz de Fora,
já escutei, já recebi informações que eles estão pensando em dividir, né, essa concessão, como é atualmente. Então, eu acho que é um assunto que a gente também precisa acompanhar, porque a nova subida da Serra de Petrópolis já deveria ter sido entregue desde 2016, se eu não me engano, 2017, e é um fator fundamental para a nossa economia do Rio de Janeiro, porque 52% da nossa carga que chega no Porto do Rio ou que sai é de Minas, né? O porto de Minas Gerais é o Porto do Rio. Então, é o nosso maior cliente e a gente tem um custo logístico muito alto com essa serra muito antiga, problemas toda hora. Eu recebo informes da Conser, quase todo dia a serra está interditada porque uma carreta tombou, porque vai passar uma carreta carregando uma turbina na, inclusive, ele sobe pela descida, né, porque não cabe, a subida da serra hoje é impraticável para uma carreta, ou um bitrem, ou um tritrem, do tamanho que hoje estão os nossos caminhões. Então, eu acho que é um assunto também bastante pertinente para a gente acompanhar aí no ano 2023, Fred. Por enquanto, que eu lembre, que eu anotei, são essas informações. Depois, se você quiser, eu mando a cópia dos ofícios que nós já protocolamos, tanto na Secretaria de Fazenda com relação ao Rio Log, no Governo do Estado, na Casa Civil. Então, a gente está trabalhando nisso e a gente gostaria do engajamento também da Câmara Setorial, tá ok? Tá ok, Sérgio. Pode mandar, coloca lá no grupo, que eu vou colocar aqui. Depois do Sérgio, a Eunice. Boa tarde, Eunice. A palavra é sua. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Vou até pegar um gancho aqui de algumas coisas que o Sérgio foi falando, né? A gente é parceiro também lá na sessão comercial, então alguns temas têm até muita coisa em comum. Mas eu acho que um tema que não sei nem se é pertinente a gente está falando aqui especificamente, mas eu acho que quando a gente está falando de infraestrutura, a gente pode estar falando, inclusive, de mobilidade urbana, porque a gente depende da infraestrutura para a gente ter uma boa mobilidade urbana. Aí eu estou falando das vias, dos pontos de parada, de tudo isso. E aí o Sérgio estava falando aqui da carga, né? E a própria carga depende da mobilidade, porque senão os próprios motoristas não chegam para conduzir a carga, é uma coisa que a gente sempre fala lá também na sessão comercial. E eu acho que a gente tem que levantar um pouco essa discussão, né, de como a mobilidade urbana está sendo vista no âmbito do Estado em termos de infra mesmo, né? Então, da gente fazer a melhoria das vias, a gente perdeu muito em faixas preferenciais, então não se fala mais em fazer projetos de faixas preferenciais para a gente ganhar velocidade operacional e justamente a gente voltar a fomentar a utilização do transporte público coletivo. Então, eu acho que a gente tem que voltar a fazer campanhas, voltar a esclarecer, voltar a ter essa visão do cliente, né, de que ele não quer ficar parado em congestionamento. Então, voltar a dar espaço da infraestrutura urbana para o coletivo, né? Então, tira o espaço do carro, a gente voltar a ter as nossas cidades voltadas para as pessoas e para o coletivo. Então, eu acho que a gente pode, e aí não sei se o formato seria um seminário, a gente voltar a falar disso, mas eu acho que são ideias que a gente tem que justamente voltar a discutir um pouco isso no âmbito do Estado, né? Não é falar só do município do Rio, não é só falar da região metropolitana, mas levar esses conceitos de volta, né? Trazer um pouco essas discussões, que eu acho que a gente perdeu um pouco isso, e aí voltar a falar, fala-se muito em tarifa zero, mas não é só tarifa, né? Então, assim, tarifa social, que fala-se agora, já colocou no trem, já colocou no metrô, mas 70% da população anda de ônibus, e essas pessoas ainda estão pagando um custo muito caro por um sistema que também não está atendendo. Então, assim, vamos discutir tudo isso, né? Eu acho que está na hora da gente voltar a ter esse olhar muito importante para a mobilidade, e eu acho que a gente pode usar, inclusive, esse fórum para estar fomentando essas discussões, e a gente está aqui para ajudar nisso. E aí eu acho que um outro ponto uma coisa que o Sérgio falou na questão do roubo de carga e tudo, que a segurança pública ela afeta muito a mobilidade, as pessoas não andam porque a gente tem problema de segurança. E aí, às vezes, uma iluminação num ponto de parada, ela pode reverter uma questão dessa, né? Então, é infraestrutura isso também.
Então, eu acho que a gente pode auxiliar mapeando esses pontos, e aí as parcerias com o Instituto de Segurança Pública, enfim, a gente fomentar novamente, mostrar que a gente pode atuar em outras frentes para que as pessoas se sintam seguras de usar o transporte público coletivo, né? Então, eu acho que a gente também pode estar auxiliando nisso. E uma outra questão que muito nos preocupa é a questão do BRT Transbrasil, né, que é um projeto aí do município do Rio, já foi do governo do estado, agora é da prefeitura do Rio de Janeiro, mas que tem muitas indefinições, e especificamente eu queria colocar aqui nesse fórum a questão do terminal Gentileza, né, que já está sendo aí construído, tem inclusive uma previsão de ser inaugurado em outubro desse ano, mas que a gente tem muita preocupação, e aí trago aqui não só a preocupação da gente enquanto setor de transporte público por ônibus, mas também a questão de acesso viário ao próprio Porto do Rio de Janeiro, à própria rodoviária Novo Rio e ao acesso geral ali de tráfego daquela região. Então, assim, são muitas indefinições de um projeto daquela magnitude que a gente não tem resposta. Então, como é que vai se dar aquele acesso? Quais foram os tipos de pesquisas que foram feitas? Então, assim, foi um projeto que foi sendo levado, era um projeto de 2014, que virou 2015, o Transbrasil foi sendo modificado ao longo dos anos, foram feitos alguns ajustes, e tem muita coisa que a gente não sabe. Então, assim, pode até ser que tenham as respostas, mas as respostas não chegaram na gente. Então, como é que fica isso, né? E afeta todo mundo, afeta a rodoviária, afeta o porto, afeta o tráfego geral, afeta o sistema de ônibus, tanto o ônibus municipal como o ônibus intermunicipal, afeta o sistema de VLT. Então, como é que é essa integração, como é que é o sistema tarifário? Então, assim, principalmente a questão, por exemplo, acesso INTO, né? A gente tem ali um hospital do INTO, então as pessoas, muitas, por exemplo, nossas linhas de Niterói não vão ter mais acesso naquele ponto, então as pessoas que de fato precisariam descer para serem atendidas ao hospital não podem mais descer ali porque não vão ter acesso ali. Então, algumas indefinições, né? Então, eu acho que a gente tem que levantar esses questionamentos. Pode até ser que que eles tenham respostas, mas não estão chegando, talvez, a gente. E eu acho que a gente precisa levantar isso enquanto Estado, né? Porque não é só um sistema de ônibus municipal ou intermunicipal. Eu acho que a gente realmente já começou, né, essa discussão, já começaram algumas vezes a gente a falar sobre isso e a gente nunca teve um retorno. Então, acho que talvez, usando a força do fórum, a gente pode voltar a questionar algumas coisas e, principalmente, eu acho que usar a nossa força de enquanto técnicos mesmo, para auxiliar, né? No sentido de, tipo assim, ó, a gente já encontrou esse ponto frágil aqui, será que a gente pode junto achar uma solução? Né? Porque, de fato, a gente tem alguns questionamentos ali, principalmente em termos de tráfego. Como é que vai ficar aquilo ali para aguentar uma demanda? A integração ali vai se dar como? Então, isso é um ponto muito crítico, né? A entrada para o centro do Rio de Janeiro. Então, eu acho que vale a pena a gente também acender uma luz vermelha para esse terminal intermodal Gentileza. Eu não estou dizendo que não tem resposta para tudo, eu estou dizendo que a gente não tem as respostas ainda. Então, eu acho que talvez, enquanto Estado, a gente possa ir atrás dessas respostas também. Então, eu acho, assim, eu anotei essas colocações que talvez a gente pudesse pensar nessas pautas aí, para a gente ver se a gente consegue discutir também. Ok, Eunice. Eu particularmente, eu tenho assim alguma coisa com a questão da mobilidade urbana. Eu moro em Teresópolis e trabalho aqui na Lerge. Então, eu levo 6 horas em média dentro de um ônibus para vir trabalhar. São 3 horas em média para chegar e 3 horas em média para ir embora. Então, eu passo mais tempo, às vezes, dentro do ônibus. Então, é difícil, é bastante difícil. Eu saio de um engarrafamento e vou para o outro. Eu saio do engarrafamento da Washington Luiz, vou para o engarrafamento da linha vermelha. E assim eu vou caminhando. É bem E vai difícil. chegar lá em Teresópolis, você vai pegar reta engarrafada, ainda por E cima, pegar né? a reta engarrafada, exatamente. Então, qualquer Não dia tem desse a como gente vai. fugir muito, Acho que tem até um filme americano que fala que qualquer dia desse a gente vai morar num engarrafamento, né? Porque não vai conseguir sair dele, não vai conseguir chegar em casa, né? Bom, Luiz Roberto, Deixa eu abaixar aqui.
Boa tarde. Eu sou Luiz Roberto, eu sou representante da CAERJ, a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. Não participei da última reunião de apresentação, porque eu estava em outra reunião interna aqui do DR, onde eu trabalho, e como sugestões, né, para o ano de 2023, continuando tudo que já foi desenvolvido nos anos anteriores, né, uma conexão de pensamento, eu acho que a gente deveria seguir as sugestões que foram mencionadas pelo Sérgio Viana, que seria basicamente o debate, que já é um debate antigo no fórum, sobre a questão do galeão, né, que está subutilizado, que hoje é pauta de assunto não só na esfera estadual como na esfera municipal, porque também prejudica muito a cidade. A questão também da concessão da BR-040, né, que está com as obras paradas desde 2016. Então, a gente tem que, na minha opinião, voltar o foco para esses dois assuntos e debatê-los no fórum para chegar a um relatório de sugestões nesses dois temas aí principais, 040 e Galeão. Seria isso que eu queria falar. Ok, Luiz Roberto. Só anotar aqui. Luiz Roberto, quem mais? Eunice já falou, Sérgio já falou. Fred, se você me permitir, eu não falei sobre dois assuntos aqui, se me permitir. Pode sim. Rapidamente, eu não falei sobre concessão estadual. Existe um estudo que estava em andamento e a gente não tem mais notícia. Estudos de algumas possíveis concessões estaduais no interior. Então, tem a parte do sul fluminense, tem a parte da região norte fluminense. Então, eu acho que seria importante a Alerj convidar alguém do Estado que fizesse uma apresentação numa dessas nossas reuniões, uma apresentação sobre como está sendo realizado esses estudos, em que situação está, porque a última informação que eu tive é que já tinha contratação com verba disponibilizada para fazer estudos da região sul fluminense, se eu não me engano. Aí seria uma sugestão nossa de atualizar essas informações. E o segundo item é que você comentou sobre a economia do mar, e também a FETranscarga ela faz parte de uma comissão, que é a Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar, a CEDEMAR, que é da Secretaria de Desenvolvimento. Então, eu acho que também tem tudo a ver para agregar a CEDEMAR no nosso fórum de discussão, porque a gente vai falar a mesma linguagem e vai atualizar as informações, né? Tem o André Seixas, que ele é da Logística Brasil, que ele é muito atuante, e ele é que fica à frente desse grupo, junto com o responsável lá da... Acho que seu áudio sumiu. Parei de ouvi-lo também. Ok, não, esses dois itens que eu gostaria de contribuir, tá ok? Tá. No segundo item, depois você me manda os nomes que você acha interessante que sejam colocados ali naquele fórum, tá? Eldio. Apenas para me apresentar, eu também não participei da primeira reunião e estou aqui como representante do CRTRJ, do Conselho Regional dos Técnicos. A gente, apesar dos 20 anos do fórum, somos novatos aí, apenas desde março do ano passado que a gente integra o grupo. Não trouxe nenhuma proposta, mas para continuar e nos disponibilizar novamente para aquilo que o fórum enxergue, que a gente consiga ter essa interação e contribuição também quanto ao fomento de mão de obra, a parte de técnicos industriais, né, que é o foco do nosso conselho,
Eu sei que a gente tem outros conselhos que também integram o grupo. Então, o objetivo é esse, né? Me apresentar aqui. Meu nome é Eldio Suzano, eu sou funcionário da Petrobras, mas estou conselheiro. O motivo que estou aqui, né, é que estou conselheiro titular do CRTRJ já pelo segundo mandato e apenas completando o nosso primeiro ano, integrando o grupo junto com vocês, tá? Então, qualquer coisa que precisem que a gente faça alguma interação junto ao conselho, eu queria estreitar esse caminho. Muito obrigado, Eldio. Pelo que eu tenho aqui, parece que só falta... Cadê o Aldemar? O Aldemar estava na tela, estava na sala. Parece que não está mais. Quem mais? Quem não falou ainda? Paulo? Parece que o Paulo não ia falar. Bom, então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Qual foram as sugestões até agora? Nós somos um grupo pequeno e isso até, de certa forma, facilita, né, tanto as discussões como as proposições, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos uma continuação daquilo que foi começado no ano passado a respeito do Galeão, a apresentação dos documentos apresentados, né? E um trabalho que foi falado pelo, se não me engano, Luiz Roberto, na confecção de um relatório de sugestões, ou seja, refletir sobre as questões do Galeão e das concessões da PR-040 e fazer um relatório de sugestões. É isso? Também temos uma apresentação sobre os estudos da concessão. É isso, Luiz? É isso aí. Seria mais ou menos em cima do que o Sérgio Viana falou. Relatório de concessões do Galeão e das concessões. Isso, você combinou aquilo lá no relatório de sugestões. O Sérgio, eu vou apresentar aqui pediu uma apresentação sobre os estudos de concessão, não é isso, Sérgio? Perfeito. Atualizar os estudos das concessões das rodovias estaduais, né? que ele já iniciou esses estudos. Tá. Você indica alguém que possa... Eu posso verificar quem seria indicado, né? Isso, a indicação. Você me manda, a gente trabalha isso lá no grupo. Okay. E também temos um seminário de mobilidade urbana, né? Que a Eunice colocou, e também uma proposta de apresentação, né, do que acontece no Terminal Gentileza, do que está as respostas a perguntas que ainda não temos, não é isso? Então, vamos lá. Isso significa que nós temos trabalho para a próxima... É isso mesmo, Eunice? Desculpa. É isso mesmo? Nós temos um trabalho para nossa próxima reunião, né? Qual a prioridade para a próxima reunião? O que é que a gente vai fazer? Quais são as coisas que nós vamos começar a encaminhar? O que vocês acham aí que a gente pode botar de mais urgente já para a próxima reunião? Fred, se me permite, poderia ser uma apresentação da Prefeitura sobre o andamento das obras do BRT Transbrasil e como que vai acontecer essa mobilidade ali no Terminal Gentileza. Eu acho que seria um termo mais prioritário do que o Galeão Santos Dumont, porque esse já tem um grupo forte de trabalho que está sendo realizado junto com a SAC, junto com o governo. Então, eu acho que, como a Eunice colocou, que a previsão é outubro de 2023, né, de inaugurar o Terminal Gentileza, eu acho que a próxima reunião poderia ser um convite para a Prefeitura fazer essa apresentação, atualizar essas obras, o que está... Como é que vai funcionar o BRT Transbrasil nesse item, né, do Terminal Gentileza, porque a gente tem uma visão que, de repente, pode estar errada, de que a mobilidade ali, hoje já existe um estrangulamento forte ali, de ônibus chegando na rodoviária, e com o Terminal Gentileza, a impressão que dá é que vai parar, é que o trânsito vai ficar muito pior, porque o VLT não é um
meio de transporte de alta capacidade, talvez não consiga suportar todo esse pessoal que está chegando do BRT Transbrasil. Então, a preocupação nossa do Conselho de Logística e Transporte da Associação Comercial também é nesse sentido. A gente só quer identificar como é que vai funcionar e se a gente pode contribuir com alguma coisa, né? Porque nosso conselho, como a Eunice, ela participa também, tem várias entidades, né, vários técnicos, pessoas que podem contribuir com a prefeitura e com o governo do estado, nesse sentido. Todos concordam com isso? Mas aí teria que ter um representante da prefeitura no fórum para poder explicar o projeto do Terminal Gentileza e o corredor Transbrasil, né? Quais são as previsões, né? O que eu sei é que o local vai... Tem que ter alguém para explicar, né? Tanto o BRT, término das obras do BRT Transbrasil, como término do Terminal Gentileza, né? A previsão de... E aí eu acho que a gente podia até fazer um dever de casa de levantamento mesmo dessas dúvidas para a área de cargas, para a área da rodoviária, para a área do tráfego mesmo. O que a gente acha que pode impactar? E a gente está falando de um lugar ali que, se ele para a Avenida Brasil, a gente para o estado do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente fazer essa reflexão um pouquinho para a gente saber até se posicionar e fazer esses questionamentos, né? Enfim, mais diretamente, incisivamente mesmo para a prefeitura, de que não é a questão do tipo, não, vai chegar um ônibus ali, vai parar e vai transferir para o VLT. Não é esse o nosso questionamento. Né? O nosso questionamento é a capacidade que vai ter o terminal, a frequência de chegada desses ônibus, os carros que vão perder um espaço diário, né? Como é que a Avenida Brasil vai estar recebendo isso? Então, o impacto do tráfego, o impacto para o porto, que a gente sabe que vai ter alteração ali para o portão 24, né? Então, assim, pensar mesmo do entorno, do hospital, aquele acesso do hospital ali, né? Então, é claro que a minha defesa é sempre em relação aos ônibus, mas nesse momento eu estou olhando muito mais de um polo gerador de viagens que está sendo colocado ali, e aí estou falando como engenheira de transportes, né? É um polo gerador de demandas, que é um terminal rodoviário que está sendo colocado ali, e eu não sei que tipo de estudo que foi feito ali para ver a extensão desses impactos, né? Vamos falar assim. Então, a nossa preocupação é muito nisso. Então, assim, de repente, aqui o grupo começar a fazer as reflexões e aí sim trazer esses questionamentos para a prefeitura, né? Concordo que tem que ser pessoas, e aí talvez pessoas que possam nos responder, e o compromisso de que, se não souber responder nesse momento dessa próxima rodada, depois trazer para a gente essas respostas, né? Que a pessoa também não é obrigada a saber tudo, mas ter esse compromisso de que vamos verificar e vamos dar um retorno depois, né? Acho que isso talvez seja o mais importante, esse compromisso de nos dar um retorno, de que, no mínimo, a gente vai procurar entender o que está acontecendo. Ótimo, Eunice. Fred, no caso nosso, a preocupação nossa é o caminhão, né? Porque quando o BRT Transbrasil estiver funcionando, nós vamos perder 2 pistas. E os caminhões com os ônibus, já escutamos, né? Não sabemos se é verídico, se é verdade ou não, que eles estão estudando de botar os caminhões e os ônibus tudo na pista de dentro. Se isso acontecer, vai ser um caos. Antes da pandemia, lá em 2015, antes da crise mundial, nós tínhamos em torno de 2.000 caminhões circulando na Avenida Brasil para atender o porto. Acredito que hoje a gente miseravelmente tenha 1.000 caminhões por dia transitando para atender o porto. Já conseguimos uma vitória grande, que foi aquela obra do viaduto ali que a Eco Ponte realizou, trabalho também da Associação Comercial, no nosso conselho, que nós colocamos isso lá atrás, no escopo da concessão da ponte, né, através das audiências públicas da ANTP. Hoje existe esse trajeto que o caminhão faz, que antes o caminhão ia lá no INPE para fazer o retorno, era um transtorno para o Rio de Janeiro inteiro, né, porque engarrafava tudo ali. Hoje o caminhão ele sobe naquele viaduto em frente a Manguinhos e vai para dentro do porto. Só que tem um detalhe, ele precisa pegar a pista da direita, mas ele vem
pelo centro, pelo meio da pista. Aí a gente está pleiteando também uma agulha depois da entrada da linha amarela, porque hoje o caminhão entra lá atrás, antes do Hospital de Bom Sucesso, ele pega aquele engarrafamento todo dos veículos que vão pegar a linha amarela. Então, como é que fica isso, com as duas pistas perdidas para caminhão, ônibus e carro de passeio? Então, realmente é bastante proveitoso e interessante que um técnico da prefeitura, né, eu não sei se vai ser a secretária Maína que vai fazer a apresentação ou alguém, faça essa apresentação e a gente tenha, se possível, que seja presencial, porque aí a gente tem como participar, perguntar. Eu acho que o debate fica muito mais rico, né? Então, ou híbrido, pode ser híbrido também, presencial e virtual, mas é super importante que tenha essa apresentação e a gente possa debater, apresentar perguntas, poder apresentar sugestões. O importante, Fred, é que a gente quer contribuir, a gente quer colaborar, porque a gente vem trabalhando aí há muitos anos nesses fóruns para a gente melhorar a nossa cidade, né? Para a gente viver, para a gente passear, para a gente trabalhar. É como você falou, você perde 6 horas do seu dia dentro de um ônibus. Pô, isso é um absurdo. Fala isso para o pessoal lá de fora que eles vão achar que você está brincando. Né? É verdade. E só reiterando uma coisa que o Sérgio falou que eu acho muito importante, é que, às vezes, eu não sei se eles têm a sensibilidade dos números que a gente tem, né? Então, a gente viveu esse momento de pandemia e será que esses números que foram refeitos, será que esses projetos foram revalidados, né? Então, a gente que lida mais com a operação, a gente que tem acesso às empresas, a gente tem mais na cabeça esses números, a gente tem condições de falar, não, olha, esse número não é bem isso. Então, assim, às vezes eu acho que a gente poder contribuir também nesse sentido, né? A gente pegou um estudo de demanda lá de 2019, foi antes da pandemia. Como é que você revalidou esse número, né? Então, será que é isso mesmo? Será que tem essa quantidade de veículos na rua? Será que a oferta é essa? Será que a demanda que vocês estão esperando é essa? Então, assim, é até a gente entender o que eles estão colocando na mesa. Então, eu acho que talvez essa sensibilidade numérica, né? E aí, enfim, acho que a gente tem um pouquinho desse expertise, né? De estar mais em contato por estar vivenciando esse dia a dia. Então, eu acho que é nesse sentido mesmo, da gente poder estar aqui contribuindo e a gente vivencia isso, né? Então, eu acho importante realmente a gente poder estar junto nessa discussão. Tá ótimo, Cris. Então, eu diria que eu vou tentar trabalhar para a gente fazer esse encontro no dia 18/5, né? Mas nem sempre a gente vai, não sei se eu vou conseguir trabalhar isso em tempo hábil, né? E como a Eunice falou, temos um dever de casa a fazer. Então, eu vou pedir para a Eunice colaborar com o nosso dever de casa e com todos que tiverem informações e mandar no grupo para a gente poder fazer esse estudo para não chegar lá e chegar até com os questionamentos bem apurados, né? Bem refletidos, né? Então, isso eu vou tentar fazer isso para o dia 18. Eu dou a resposta assim que eu tiver a certeza e, de acordo com a fala do Sérgio, muito importante ser presencial. Também concordo com você, Sérgio. Nesse caso aí, eu acho que o presencial, na verdade, o misto, né? Para que as pessoas que não possam vir participem também. Mas seria bastante importante, inclusive, ser aqui, porque dá uma notoriedade à coisa que seria importante, né? Então, eu vou tentar fazer tudo isso para o dia 18/5. Caso eu não consiga, isso fica automaticamente para a próxima reunião, que será no dia 20/6, tá? Mas eu quero tentar, vou fazer de tudo para fazer isso no dia 18/5. Né? E creio que isso aí já possa ser uma preparação para o nosso seminário de mobilidade urbana, né? Ok? Isso pode ser já uma preparação dentro desse encontro. A gente já pode, inclusive, começar a rascunhar o seminário de mobilidade urbana e já apontar uma data talvez não imediatamente um mês depois, que eu acho que fica em cima, mas que seja logo no início do segundo semestre, para que a gente tenha essa resposta. E a questão dos relatórios do Galeão e das concessões, numa ordem de prioridade, ficariam para depois. Todos concordam? Ok. Afinal de contas,
As questões do Galeão já estão sendo levadas, né? Então, o que é mais emergencial agora seriam essas duas colocações feitas pela Eunice. Todos concordam? Alguma? O Sérgio falou que já tem um grupo desenvolvendo isso também, né? O Sérgio falou agora na segunda participação dele, já tem um grupo forte desenvolvendo essa questão da concessão do Galeão. Eu acho que a gente pode mudar o foco. Terminal da Gentileza e corredor BRT Transbrasil. Isso. Eu acho que seria praticamente o nosso trabalho até o início do semestre que vem, né? Estudar isso, refletir e ver o que vai sair daí, que tipo de relatório vai sair daí, porque na apresentação da prefeitura a gente pode muito bem formular um documento apresentando todas as nossas demandas, as nossas sugestões para que haja uma mudança, para que haja, né, ou que a gente não concorde com alguma coisa, sei lá. Não sei o que vai acontecer, vamos ter que esperar, mas pode sair um documento nesse encontro que possa ser apresentado, né? Todos concordam com isso? Sim. Ok, Fred. Inclusive, deixar claro para a prefeitura que os nossos conselheiros, vamos dizer assim, estou falando do Conselho de Logística e Transporte, que tem muito técnico, eles se propõem a fazer um trabalho em conjunto, né? Ou criar um grupo de trabalho e eles contribuírem com os técnicos da prefeitura, só para mostrar determinadas posições que eles, tecnicamente, estudam e acham que pode ser feito de uma outra forma para melhorar essa mobilidade, tanto na Avenida Brasil como no Terminal Gentileza. Então, o objetivo é esse, a gente colaborar, contribuir até com os nossos técnicos que participam aí desses fóruns de discussão. Ok? Ok, perfeito. Bom, olha, reunião, menos de uma hora e está assim, perfeito, hein? Maravilhoso isso, hein? Assim que é bom, né? Produtiva, direta. Eu concordo plenamente, Eunice. Não adianta ficar, né? Tem que ser objetivo mesmo, até porque nós temos pouco tempo, né? Em pouco tempo e muito trabalho. Mais alguma colocação, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu acho interessante Tá nesse tranquilo, grupo o silêncio criativo, né? Dizem que tem o ócio criativo, aqui é o silêncio criativo. De repente, É isso aí, Fred. todo mundo fica calado e pensando. Então, mais nenhuma colocação? Então, vamos ao trabalho, então? Vamos. Então, perfeito. Então, vou agradecer a todos. Muito obrigado pela reunião, né? Já temos aí trabalho, pelo menos até o início do semestre que vem. A Eunice ainda vai nos mandar um grande dever de casa aí para a gente estudar e vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, né? Agradeço a presença de vocês. Foi um prazer grande encontrá-los aqui e conhecê-los. Espero que na próxima reunião, seja presencial, até para que a gente possa tomar um cafezinho junto também e se conhecer, né, sem ser através da tela, né? Muito obrigado por vocês. Se alguém quiser. Valeu, gente. Uma boa tarde a todos. Obrigado tchau, aí, Fred. Tchau. Obrigada. Abraço a todos. Tchau, tchau.